Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos de Ideal Espírita. É com um prazer enorme que atendo ao convite formulado pela nossa irmã Leda, trabalhadora do Centro Espírita João Moreira Rego, para nesta noite de 1º de maio fazer esta apresentação, tendo como título o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. A título de oração para início do nosso trabalho, nós vamos trazer uma prece formulada por Maria Dolores, trazida pela psicografia de Chico Xavier, no livro Momentos de Luz. Um poema de gratidão. No tempo que se desdobra, sem um minuto de sobra, no dia se recompor. Entendendo o tempo agora, pelos bens de toda hora. Muito obrigado, Senhor. Pelo sol que envolve o mundo, pelo chão vive fecundo, pela fonte e pela flor. Por toda a alegria que eu vejo no trabalho benfazejo. Muito obrigado, Senhor. Pela fé que me descansa no regaço da esperança, pelas promessas do amor. Pelo caminho risonho do ideal a que me exponho. Muito obrigado, Senhor. Por todas as alegrias ante as bênçãos que me envias do plano superior. Pelos problemas e provas da senda em que me renovas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade reencarnatória. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de conhecer a doutrina dos Espíritos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade desta noite poder falar do Teu Evangelho para todos os irmãos que venham a assistir esta apresentação. Vamos tentar abordar o conteúdo do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, mas obviamente que será um passeio reflexivo sobre os vários pontos, haja vista que não teria a menor pretensão de aprofundar um capítulo tão extenso no intervalo de tempo que nos é facultado, em torno de 50 a 60 minutos. Tentaremos a cada tópico trazer um ponto, salientar algo que nos ajude na reflexão, principalmente nesse momento tão conturbado em que a humanidade, comburida pelo medo, perturbada pela pandemia, se vê cada vez mais aflita. Nós vamos, primeiramente, procurar entender o que vem a ser a aflição. O que vem a ser a aflição? Ela vem do grego tíflis, que é ato de prensar, imprensar. Isso tem um resgate no Velho Testamento de toda a dor, de todo o sofrimento que Moisés enfrentou, buscando resgatar o povo hebreu de toda a servidão no Egito, no cativeiro do Egito, e todo aquele problema, toda aquela perturbação que eles sofreram atravessando durante 40 anos o deserto. Essa palavra aflição é também, em algumas traduções, substituída por choro. Porque a segunda bem-aventurança que Jesus propôs foi justamente bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Fica um tanto confuso entender, de primeira mão, como se pode rogar bem-aventuranças para aqueles que sofrem, para aqueles que estão em aflição. Como pode ser feliz ou felizardo alguém que está passando por tormentos e perturbações? Para compreendermos isso,
Nós temos que entender o consolo, conforme o Espiritismo nos mostra, baseado em duas leis fundamentais, dois fundamentos importantíssimos do Espiritismo, que é a imortalidade da alma e a reencarnação. Entender o consolo prometido por Jesus, não poderíamos compreendê-lo como sendo na vida presente. É preciso entender esse consolo no futuro, numa vida futura. A ideia da consolação está baseada na imortalidade da alma e na reencarnação. Porque uma pessoa que atravessa a vida toda em aflição, em perturbações, em sofrimento, dificilmente ela vai compreender como pode ser feliz se só sorveu o cálice da amargura, o fel da dor, da aflição. Então a imortalidade da alma, mostrando que nós somos viajantes no tempo, somos herdeiros do universo e teremos a infinitude da vida, é o que nos dá a compreensão, a clareza, o entendimento desta bem-aventurança. E a reencarnação como sendo um mecanismo fundamental da justiça de Deus para com aqueles que cometeram os delitos, aqueles que cometeram suas faltas, tendo a oportunidade de reencarnar, de se reconciliar com as leis. Aí sim encontramos clareza e justificativa para a bem-aventurança. Porque a aventurança, como Jesus propõe, é dizer que serão felizes aqueles que sofrem. Como encontrar essa felicidade apenas no sofrimento e na dor, se não houver também a esperança, a certeza do futuro, a certeza da continuidade da vida? Os itens que estão elencados no capítulo, ele começa falando sobre a justiça das aflições. Ele traz de início uma passagem de Mateus, que é justamente essa das bem-aventuranças, da segunda bem-aventurança, e duas passagens do Evangelho de Lucas, também tratando dessa questão. Mas, quando ele aborda a justiça das aflições, ele vem nos mostrar alguns aspectos importantes do que vem a ser a justiça. Tem um trecho na passagem que diz o seguinte: se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Olha aí a explicação dada para as aflições que nós sofremos aqui na Terra. Muita gente não compreende por que está carregando um fardo tão pesado sobre os ombros. Mas basta que nós paremos para refletir neste trecho que está em destaque, que nós compreenderemos o porquê. Se Deus é soberanamente bom e justo, vejam que a bondade de Deus se manifesta quando Ele nos faculta o livre-arbítrio, quando Ele nos dá a liberdade de escolha, quando Ele permite que nós tomemos as nossas próprias decisões. Mas a sua justiça se estabelece quando nos coloca também como responsáveis pelas consequências. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então Deus, Ele não age por capricho, nem tampouco com parcialidade, como está escrito. E todas as vicissitudes que nós passamos, todas as aflições, perturbações que nós encaramos, tem que haver uma causa para isso. Porque Deus não está nos punindo, Ele não está nos castigando. Ele apenas elaborou leis que são imorredoras, leis que são equânimes, que são universais. E todos nós estamos subordinados a essas leis. E as aflições que nós encaramos hoje são justamente os efeitos das nossas escolhas equivocadas no passado. Passado presente, passado longínquo, nesta encarnação ou reencarnações anteriores. A lei de causa e de efeito
É uma lei que se estabelece para todos nós. As nossas faltas podem até ficar escondidas dos olhares dos homens, mas jamais passarão despercebidas pelo olhar divino. A menor falta que seja, que venhamos a cometer, a menor infração à lei de Deus, reclamará de nós a devida reparação. Daí, quando nós estamos passando pelos tormentos, pelos torvelinhos, pelas aflições, precisamos compreender que isso não é uma punição imposta por Deus. Isso é apenas a consequência da lei de causa e de efeito. Isso é apenas uma resposta para as faltas que cometemos no passado. É apenas a oportunidade que Deus está nos concedendo através da sua justiça, para que possamos pagar as dívidas que contraímos. É aí que se manifesta a justiça das aflições. Por que sofremos? Sofremos porque precisamos, de alguma forma, nos reconciliar com as leis divinas. Porque precisamos reparar o mal que fizemos. Porque o mal representa tudo aquilo que nos afasta de Deus. E toda vez que nós nos afastamos de Deus, nós infringimos as suas leis, nós precisamos nos reconciliar. Nós precisamos reparar os danos que causamos pelas nossas escolhas equivocadas. Um outro item que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é o que trata das causas atuais das aflições. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Isso é uma exclamação feita no Evangelho, porque é a realidade que todos nós enfrentamos. O nosso estado de consciência ainda está muito infantilizado. Nós ainda estamos muito presos ao materialismo, às impressões da carne. Isso faz com que a nossa mente fique anuviada e não consigamos ler com clareza, com limpidez, as leis divinas que estão esculpidas na nossa consciência. O nosso estágio evolutivo, a nossa condição intelecto-moral, para estarmos num planeta como este, de provas e expiações, nos remete a uma condição de espíritos ainda cometendo muitos erros, muitos equívocos. Ele coloca nesse trecho do Evangelho, quantos de nós não estamos caindo em aflição por não conseguirmos refrear os nossos desejos ilimitados. O desejo de ter, o desejo de possuir, a sede de poder, a ganância. Quantos de nós não estamos hoje sofrendo as consequências de não termos procurado controlar os nossos impulsos? As uniões infelizes, onde a vaidade, as paixões incontroláveis, levam as pessoas a se unirem sem que haja entre elas os laços efetivos do amor, da sintonia, da fraternidade. Essas uniões, movidas muitas vezes por interesses mesquinhos, interesses financeiros, fazem com que surja entre esses pares as perturbações, os conflitos, as brigas. E apesar de tanto tempo do Evangelho aqui na Terra, os homens ainda não compreenderam qual a finalidade
do amor em nossas vidas. Muitos se dizem estar apaixonados, estar amando, quando na verdade estão revestidos com um manto de falsidade, apenas movidos por interesses pessoais, particulares, o que vai levar mais na frente a esses conflitos, a tanto divórcio, a tanta separação, a tanto feminicídio, a tantas brigas, trazendo consequências para as crianças, para os filhos, os frutos dessas uniões. As dissensões e querelas funestas, é o termo que ele usa lá no Evangelho. Quantas e quantas vidas foram ceifadas por briga de trânsito, por briga de vizinhos, por conta de uma galinha, por conta de um fruto do pomar. Quantas e quantas. Quantas amizades foram destruídas por questões banais. E ficamos, em virtude disso, colhendo as aflições, já que não soubemos controlar os nossos impulsos e, ao invés de retribuirmos o mal com o bem, ainda insistimos em agir de forma similar. Porque toda ação negativa, ela deve ter como reação uma ação positiva. Quando nós reagimos na mesma frequência, no mesmo tom daquele que nos ofende, obviamente que nós estaremos semeando nos nossos corações, nos corações dos nossos companheiros, a mágoa, o rancor, e que tudo isso acarretará perturbações e aflições no curso de nossas vidas. Ele fala ainda da intemperança e excessos de todos os gêneros. A intemperança é agir de forma desmedida, descontrolada. Quando nós não temos o equilíbrio das nossas ações, o equilíbrio das nossas escolhas, o equilíbrio das nossas atitudes, a tendência é nós resvalarmos, é cairmos. E aí temos que arcar com as feridas, com as sequelas dessas quedas. E ele trata também ainda nesse trecho das causas atuais da enormidade de pais que sofrem, infelizes com a conduta de seus filhos. Mas tudo isso passa por equívocos cometidos na educação dos nossos filhos. Se nós educarmos, se nós procurarmos ajudar esses espíritos reencarnantes que Deus coloca sob os nossos cuidados, dentro dos ditames do Evangelho, procurando agir com a disciplina necessária, educando no sentido de, como diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, fazer com que ele adquira hábitos. Educar é um conjunto de hábitos adquiridos. A educação é um processo de construção moral do espírito. Então nós precisamos compreender que muitas vezes as nossas aflições se montam pelo fato de termos sido negligentes na educação dos nossos filhos. Termos dado a eles tudo aquilo que eles desejavam, esquecendo de que na educação também é importante ensinar através do não. As frustrações são fundamentais na construção do caráter. É preciso também ensinar os nossos filhos, aos nossos jovens, que eles têm responsabilidades, que eles têm que agir com a disciplina, honrando os princípios e os valores estabelecidos dentro do lar.
Quando negligenciamos isso, quando nos lançamos para o trabalho, para as questões externas do lar, deixando muitas vezes os nossos filhos sob os cuidados de terceiros, claro que iremos colher. Claro que iremos responder pela nossa escolha, pelo nosso equívoco. O outro trecho do Evangelho é o que trata das causas anteriores das aflições. Todo efeito tem uma causa. Isso é um axioma. Não existe uma causa. Não existe um efeito sem uma causa que anteceda. Inclusive, a resposta dada pelos espíritos, na primeira questão formulada por Kardec, que é Deus, eles colocaram que Deus é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo que existe no universo é efeito da vontade divina. Precisamos compreender isso. Se nós não encontramos a causa na vida presente, se estamos passando por turbulências, por aflições, e não encontramos na vida presente nada que justifique isso, é com a compreensão da imortalidade da alma e da lei de reencarnação que nós vamos encontrar as respostas. Porque se Deus é justo, a sua justiça vai nos alcançar ao longo da nossa jornada evolutiva. Se nós não fizemos por merecer na vida presente as aflições que estamos passando, é porque nós demos causa a tudo isso nas vidas pretéritas, nas experiências reencarnatórias anteriores. Como eu disse anteriormente, as faltas que nós cometemos podem até passar despercebidas pela justiça dos homens, mas jamais ficarão escondidas aos olhos de Deus. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos e aceitas pelos espíritos arrependidos. É importante compreender isso. Aqueles espíritos renitentes no mal, aqueles espíritos que insistem em permanecer se afastando do caminho da evolução, do progresso, insistem em infringir as leis divinas, para eles podem ser impostas as chamadas reencarnações compulsórias, em que eles virão reencarnar dentro de processos extremamente expiatórios, para que assim eles possam se depurar. Dentro de um processo educacional. Porque nós precisamos entender o processo da expiação como uma dor estabelecida de forma impositiva para educar o espírito rebelde. Mas essas tribulações também, elas podem ser aceitas por espíritos arrependidos. O arrependimento é a porta de entrada para a salvação. O arrependimento ele é fundamental para que nós possamos, assim, resgatar mais rapidamente o nosso débito perante as leis de Deus. Mas o arrependimento por si só não é suficiente. Porque o arrependimento ele não salda a dívida. O arrependimento é apenas a tomada de consciência do erro cometido, do dano causado. É preciso resgatar o mal que foi feito. E muitos espíritos arrependidos, eles pedem para vir para o vaso carnal, para uma nova oportunidade reencarnatória, sofrendo, muitas vezes, as consequências do mal que praticou. Passando, muitas vezes, por experiências onde serão impostas a ele as aflições, as dores, as perturbações que ele impôs aos irmãos no passado. É importante entender que nem todo sofrimento
é indício de faltas cometidas. São frequentemente simples provas escolhidas. E aí cabe uma observação. Se nós estamos num mundo de provas e expiações, é importante entender que nem todas as pessoas que estão passando por situações de tribulações, de aflições, que elas estão pagando por erros do passado. Muitos espíritos pedem para vir em condições adversas, em condições perturbadoras, para provar, para experimentar essas situações e vencê-las. Não necessariamente relacionado isso a um erro do passado. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Aqueles que já estão no Espiritismo há algum tempo já ouviram bastante essa afirmação. Porque provar é você demonstrar que adquiriu o conhecimento, que adquiriu aquele conjunto de conteúdos necessários para evoluir, para seguir em frente. Isso pode ser através de uma escolha, de uma busca sensata do espírito, de passar por aquelas experiências que sabe que através delas ele conseguirá acelerar a sua evolução, mas também poderá ser através de processos impositivos para aqueles espíritos rebeldes, endurecidos. Então, neste mundo de provas e expiações em que vivemos, nem todos que estão carregando cruzes pesadas nos seus ombros estão necessariamente reparando as faltas do passado. Podem estar, sim, sublimando essas provas e alcançando desta maneira uma evolução muito mais rápida, muito mais acelerada, já que diante desse combate, diante desta situação adversa que está enfrentando, se ele consegue triunfar, ele terá muito mais méritos devido à dificuldade enfrentada. Um outro ponto que chamamos o destaque é a questão do esquecimento do passado. Está lá no Evangelho que o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez. Reflitam, minhas irmãs e meus irmãos, como seria complicado, como seria difícil se Deus não apagasse das nossas lembranças temporariamente os problemas, os conflitos que nós tivemos no passado, junto a espíritos que hoje caminham conosco dentro do seio familiar. Imagine a perturbação de um pai em olhar para um filho e reconhecer nele um assassino cruel que ceifou a sua vida na última experiência. Imagine uma mãe olhar para um filho e encontrar nele aquele amante com quem ela sucumbiu no adultério na reencarnação anterior. Imagine o filho olhar para o pai e encontrar nele o verdugo cruel que o castigou, que impôs atrozes sofrimentos. O esquecimento do passado é a misericórdia de Deus que nos abençoa. A renovação através de uma experiência reencarnatória onde encontraremos os mesmos atores, onde já encenamos no palco da vida. Mas desta vez, travestidos em personagens diferentes. A oportunidade de reencontrar espíritos com quem nós já tivemos experiências anteriores. Mas reiniciar toda uma experiência.
reconstruir os laços, restabelecer as sintonias, sem estar assim pressionado pelas lembranças que nos empacariam, as lembranças que nos constrangeriam. É a misericórdia de Deus que nos abençoa neste processo. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado, tanto após a morte, como nos processos de desdobramento, como o sono. Esse esquecimento, ele não é um esquecimento definitivo, é um esquecimento temporário, onde o nosso cérebro, no estado de vigília, não consegue alcançar essas memórias de profundidade que estão no nosso inconsciente. Mas essas lembranças, esses fatos vividos, estão todos registrados na intimidade da nossa alma. Muitas vezes, quando se faz necessário, a espiritualidade permite até que essas lembranças venham à tona, revelam através da mediunidade, quando isso de alguma forma poderá ajudar o espírito, nesse momento reencarnatório, a se ajustar com essa nova realidade. Então esse esquecimento é apenas temporário pelo momento em que nós estamos vivendo as personagens atuais, mas que retornando para a pátria espiritual, nós reassumimos a nossa memória de profundidade, reassumimos a consciência de todo o nosso passado. Conseguimos ver de um lance todas as nossas experiências anteriores, coisa que, enquanto mergulhados na carne, nós estamos impedidos de perceber. E esses momentos transitórios em que nós, através do sono, conseguimos nos desdobrar, nós conseguimos, sim, mergulhar nessas memórias quando se faz necessário. Nós conseguimos trazer, através das experiências fora do corpo, as lembranças de vidas anteriores, dos relacionamentos anteriores. Só que isso tudo, de uma forma controlada pela espiritualidade superior, para que essas lembranças não nos perturbem ainda mais a fase em que nos encontramos, as experiências que estamos enfrentando, não venham quebrar novamente aqueles laços que estão sendo reconstruídos. Então, esse processo do esquecimento do passado, muita gente questiona a reencarnação justamente pelo fato de não lembrar do passado. Mas isso faz parte de um mecanismo divino de proteção para que a nossa experiência atual ela não sofra a interferência dos conflitos, dos dramas que vivemos em experiências anteriores. O item seguinte que nós temos lá no Evangelho trata dos motivos de resignação. E lá está escrito: e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. O que é a resignação? A resignação, como o próprio Evangelho diz, é o consentimento do coração. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Se resignar diante da dor é você compreendê-la como um mecanismo educacional, como um êmulo que lhe impulsiona a um futuro melhor do que o presente. Como o Evangelho diz, é o prelúdio da cura. Precisamos destacar a diferença da dor para o sofrimento,
para compreender o papel da resignação. A dor, ela vem como um impositivo da lei. A dor é a colheita obrigatória. A dor é a necessidade do resgate da falta cometida. A necessidade da reparação. O sofrimento, ele não é impositivo. O sofrimento é escolha. A dor faz parte do mecanismo da lei de causa e de efeito. Mas o sofrimento é a resposta da nossa alma a esse processo doloroso. Diante de um fato, a perda de um ente querido, por exemplo, todos sentirão a dor daquele fato. Mas cada um responderá de acordo com a maturidade espiritual para compreender a dor. Alguns, compreendendo que a vida continua, compreendendo a imortalidade da alma, encontrarão nessas verdades o consolo, o refrigério, o bálsamo para suportar a dor. Mas aqueles fragilizados na fé, aqueles que não compreendem esses mecanismos do universo, simplesmente chafurdam no sofrimento, mergulham nos processos depressivos. São escolhas. O sofrimento, ele precisa ser sublimado pelo consentimento do nosso coração, através da resignação. Nos resignarmos diante da dor não significa que nós vamos nos acomodar, nós vamos nos aquietar, mas sim que nós vamos buscar a nossa sublimação, buscando as lições que estão incutidas nesse processo, nesse momento doloroso, trazendo na consciência a justiça de Deus e buscando fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance, para assim conseguirmos sublimar essa dor que nos aflige. É direcionar as nossas ações para o bem e assim conseguir arrefecer as consequências da dor dentro de nós. Sofrer é você simplesmente não se resignar diante da dor e ainda mais se revoltar por conta dela. E o Evangelho alerta que isso, ao invés de nos libertar, nos aprisiona a novos processos dolorosos, já que a lição não foi aprendida, já que a dor educadora não alcançou o seu intuito. É necessário o indivíduo passar por novas experiências, talvez ainda mais dolorosas, para que ele compreenda os propósitos de Deus em sua vida. Então, quando falamos do motivo de resignação, no Evangelho está escrito isso. E essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Veja só. Suportar pacientemente a dor sobre a terra é você se fortalecer, garantindo assim um futuro de bênçãos. Daí Jesus tem afirmado no Sermão do Monte: bem-aventurados os aflitos, os que serão consolados. Vejam que as alegrias, elas não estão prometidas para a vida presente, mas sim para a vida futura. Precisamos fazer esse exercício de reflexão. E ao invés de estarmos com os nossos corações aprisionados no sofrimento, buscarmos através da alegria, da confiança na mensagem divina do Evangelho, buscarmos a exaltação da nossa fé,
da confiança na justiça divina, de buscar o aprendizado, buscar a lição edificante que a dor está nos proporcionando. Ao invés de nos revoltarmos, elevemos hosanas às alturas, glorificando a Jesus por ter nos trazido essas lições. Elevar glória a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando de repararmos, de saldarmos a nossa dívida, de pagarmos aos nossos credores pelos danos que causamos. Daí a necessidade da resignação. Buscarmos, através dela, escrever um futuro melhor. Elaborar um amanhã onde não estejamos mais tendo que recapitular os processos dolorosos do hoje, já que aprendemos a lição. Avançando com o estudo desse capítulo, nós temos em seguida o trecho que fala do suicídio e da loucura. Vou clicar nele aqui. Ele começa esse item dizendo que a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão aos espíritos uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Quantas pessoas, quando assoladas por algum processo doloroso, alguma perda, algum tormento, não startam no seu cérebro os mecanismos da loucura? O indivíduo já traz em si uma predisposição, mas é preciso que ele use desses elementos preservativos que o Evangelho se refere, a calma e a resignação. Se ele souber lidar com calma e resignação, essa predisposição não se manifestará. Mas quando o indivíduo é invigilante, pelo rompimento de um namoro, pela morte de um parente, a perda de um emprego, alguma enfermidade que lhe assola, o indivíduo não conseguindo ter a calma e a resignação necessária para lidar com esses fenômenos, com esses fatos da vida, muitas vezes o indivíduo enlouquece. O desejo descontrolado, desmedido, de obtenção de algo, a aprovação num concurso. Quantas pessoas não enlouqueceram de tanto estudar? Mas não pelo fato de estudar, mas por não terem a calma e a resignação necessária para compreender que a vida também nos traz os nãos como resposta. E precisamos do exercício da perseverança, fazer até passar, estudar até conseguir. Mas, infelizmente, algumas pessoas acabam enlouquecendo por não terem a calma e a resignação para encarar aqui na Terra essas provas que temos que suportar. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são as maiores excitantes do suicídio. Olha aí. A falta de fé. A irmã Meimei, através da psicografia de Chico, ela fez uma afirmação. Ela disse que a pior coisa que pode acontecer com o homem é perder a fé em Deus e continuar vivendo. A incredulidade, a falta de fé, leva o indivíduo a não aceitar, a não compreender os reveses da vida. A incredulidade na justiça de Deus faz com que o indivíduo não veja razões para permanecer carregando o seu fardo,
permanecer encarando as aflições, as tribulações da vida. E as ideias materialistas, somadas a essa incredulidade, é o que promovem essa excitação ao suicídio. O que nós temos tido nos últimos tempos é um número alarmante de jovens, idosos, pessoas nas mais variadas faixas de idade cometendo suicídio. A dinâmica que a vida contemporânea tomou, onde o desejo do ter, onde a ganância exacerbada, onde a falta da compreensão do ser, onde o desleixo do indivíduo com a sua essência faz com que o indivíduo se martirize dentro de uma competitividade, dentro de um individualismo, de um egocentrismo, que no momento em que ele não consegue o seu êxito, no momento que ele não consegue obter as respostas desejadas, ele se martiriza com a decepção e não encontra razões para continuar vivendo. No atendimento fraterno na casa espírita, quantas e quantas criaturas não têm buscado o aconselhamento e a orientação para vencer esse desejo do suicídio. Sabemos, no momento aqui, infelizmente não cabe aprofundamento, sabemos que muitos desses pensamentos suicidas também são articulações das sombras, são incutidos por espíritos obsessores, mas eles só conseguem incutir esse pensamento porque o germe desse pensamento já está na mente, já está dentro da criatura que está sendo obsidiada. É preciso compreender que o materialismo é o grande adversário do espiritismo. O indivíduo que não busca a sua espiritualização, o indivíduo que não busca se preparar para a vida espiritual, ele, infelizmente, não vai aurir forças necessárias para enfrentar as adversidades da experiência reencarnatória. É a fé na vida futura. É a confiança na providência divina. É essa consciência da imortalidade da alma que nos alimenta, nos fortalece, nos impulsiona a continuarmos a nossa jornada, carregando as nossas cruzes até o Gólgota da nossa experiência reencarnatória. Olhando para Jesus como um exemplo divino, nós permaneceremos firmes na fé. Porque o suicídio é um crime hediondo, é uma resposta indevida a um propósito divino. Porque Deus nos dá a experiência reencarnatória para que nós possamos evoluir mais rapidamente através das experiências e provas que a vida na carne nos oferece. Quando nós fugimos através das portas do suicídio, nós nos comprometemos profundamente com as experiências vindouras. Precisamos conscientizar isso. Precisamos divulgar para que assim possamos repelir esse pensamento do seio da humanidade. Já estamos chegando ao horário finalizado nossa apresentação e, como eu disse, não teria jamais a pretensão de, em torno de 50 a 55 minutos, fazer uma abordagem aprofundada de um capítulo tão extenso e que requer tão profundas reflexões. Então, essa parte das instruções dos Espíritos, nós não conseguiremos abordá-la no tempo que nos resta, mas conclamo a todos a leitura desse trecho
E quem sabe, num convite futuro, nós estejamos retornando para tratar especificamente desses itens, porque cada um desses itens já dá pano para mais uma apresentação. Temos o bem e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, a infelicidade real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro silício, e tem mais 3 itens que são perguntas que foram formuladas, e todas essas respostas são dadas por espíritos que foram colaboradores na codificação, estavam dentro do grupo do Espírito Verdade, trazendo para Kardec essas informações para compor esta obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra esplêndida, que merece a nossa atenção, a nossa reflexão, a nossa leitura constante. Agradeço nesse momento a todos que estão nos ouvindo, a todos que de alguma forma vão compartilhar das reflexões que procurei trazer nesta noite. Agradeço profundamente a direção da casa pelo convite do Centro Espírita João Moreira Rego, pelo convite que nos foi formulado. Uma casa que eu conheci há 25 anos atrás, quando cheguei aqui na região, mas infelizmente não tenho tido oportunidades de proferir palestra na instituição, porque o dia e horário das palestras no João Moreira Rego coincide com os dias e horários que eu estou com compromisso de trabalho lecionando na faculdade, na FACAP. Então, às sextas-feiras à noite eu tenho aula e eu não posso estar fugindo do calendário para as palestras. Mas a pandemia nos trouxe essa oportunidade, nos trouxe essa chance de estarmos aí junto aos irmãos, às irmãs do João Moreira Rego, levando a nossa reflexão, levando nossa palavra e, acima de tudo, reafirmando os nossos laços de amor, os nossos laços de carinho, de afeto. Eu gostaria apenas de trazer um poema para finalizar a nossa apresentação. Aguarde só um minutinho aqui para localizar aqui na tela. É um poema do Casimiro Cunha, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, trazido pela psicografia de Chico Xavier. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Todos nós somos aprendizes desse grande mestre que é Jesus, este grande homem que nos inspira na nossa busca de evolução. Jesus é um modelo e guia que Deus ofereceu para a humanidade. E quando Ele trouxe as bem-aventuranças, Ele nos trouxe o código moral que devemos buscar, colocar em prática, para que assim alcancemos na vida futura a felicidade que tanto desejamos. Mas que na vida presente possamos fazer a parte que nos compete, divulgando através de nossas palavras e de nossas atitudes esses conhecimentos que foram disseminados por este ser divino, por este sol radiante que derrama suas luzes
sobre todos nós, principalmente nesse momento tormentoso em que a humanidade atravessa. É Jesus, o grande sol divino, que por cima de todas essas nuvens escuras que nos atormentam os pensamentos, está Jesus nos conclamando a permanecermos firmes na fé, a mantermos a nossa convicção de que Deus é por nós, de que Deus, na sua misericórdia infinita, nos permitirá transpor todo esse momento de perturbação, e que Jesus permanecerá junto conosco, iluminando e aquecendo os nossos corações. Desejo a todos, a todas as irmãs e a todos os irmãos que nos assistem nesse momento, votos da mais profunda paz, da mais profunda harmonia em seus lares. Respeite as recomendações do isolamento social. Fiquem em casa, mas busquem a aproximação com o próximo através da prece, através da oração. Que Jesus nos abençoe. Um beijo carinhoso em cada coração. Que a paz esteja em nós hoje e sempre.